Então, primeiramente, fora Temer, a gente não pode aceitar um golpe, né, que coloca um presidente aí que está favorecendo os bancos e os grandes empresários, né, para depois, talvez, quem sabe, chegar na classe trabalhadora, que somos nós, né. Mas fora isso, a gente está aqui hoje para estudar física, né. Vai falar um pouco de duas questões do Enem que tratam sobre o eletromagnetismo. Bom, essas duas questões do Enem que vão aparecer agora. Elas tratam de geração de energia, né? Uma diretamente e uma indiretamente. Uma pela questão da indução e outra pela questão da produção da energia através da biomassa. Então, para isso eu trago meu colega Matheus aqui, que vai começar a falar da geração. Temos aqui no quadro agora as principais matrizes energéticas do Brasil. Os conceitos básicos delas, que a gente vai tratar aqui, vai ser se elas são limpa, sustentável e renovável. Uma energia limpa é aquela energia que não libera durante o seu processo de produção ou consumo resíduo ou gases que geram o efeito estufa ou aquecimento global. Uma energia sustentável é aquela que tem que atender às necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações em promover suas próprias demandas. Uma energia renovável é aquela que deve vir de recursos naturais e que naturalmente ser reposto. Então, no Brasil, a principal matriz energética utilizada é a hidrelétrica, onde que ela é uma energia limpa, já que ela não emite gás carbônico para o efeito de estufa e aquecimento global. É renovável, porque vem do movimento das águas, e ela não é sustentável pelo grande alagamento que causa. A energia termoelétrica, ela não é nem limpa, porque na produção ela emite muito CO2. Ela pode ser renovável, dependendo do material que estiver sendo utilizado, e não é sustentável. A energia nuclear ela é considerada limpa, apesar de criar um grande lixo tóxico. Ela é limpa por não emitir gás carbônico para o meio e assim não contribui para o aquecimento global. Ela não é renovável, pois o material que é utilizado nela pode acabar, e ela também tem uma grande dúvida se é sustentável ou não, pelo fato também de produzir o lixo tóxico. Então fica uma interrogação. A energia eólica ela é limpa, renovável e sustentável, assim como a energia solar. A biomassa também é uma energia limpa, renovável e sustentável. Ela é limpa já que o gás carbônico emitido na queima é o mesmo absorvido pelas plantas na hora do seu crescimento. Ela é renovável já que vem normalmente de produtos naturais, como a cana-de-açúcar, por exemplo. E ela é sustentável. Então, como foi visto, a hidrelétrica e a termoelétrica são as maiores, são produzidas em maior escala no Brasil. Mesmo sendo a de biomassa, energia solar e eólica, limpa, renovável e sustentável. O porquê delas serem produzidas em maior escala no Brasil? Nós tomamos alguns dados em fontes que vão ser postadas no final do vídeo para poder entender o porquê de utilizar essas fontes de energia. Das usinas hidrelétricas, temos o porquê de ser utilizado. Então, a produção por área de uma usina hidrelétrica, por exemplo, a usina de Belo Monte, tem que é de 22 megawatts por quilômetro quadrado. O custo da operação gira em torno de R$ 78,00 por megawatt-hora. E o seu custo de estrutura, que é o custo de produção, né, da criação da usina, foi em torno de 2,7 milhões por megawatts. A segunda mais utilizada no Brasil é a usina termoelétrica, que tem um custo maior do que R$ 600,00 por megawatts-hora para a operação, e a gente não conseguiu informação sobre qual o custo
de instalação, nem a produção por área da usina. Na usina nuclear, a sua produção por área é 156 gigawatts por quilômetro quadrado, ou seja, é uma produção gigantesca para uma área bem pequena, já que 1 giga é 1000 megawatts. O seu custo operacional gira em torno de R$ 116 por megawatts-hora e a sua custo por instalação é de 4,8. Eólica no Brasil, então tomamos como exemplo o Parque do Chuí, que teria uma produção por área de 36,9 megawatts por quilômetro quadrado, que teria uma produção maior por área do que a energia hidrelétrica, mas seu custo seria muito maior, chegando a ser R$ 100 mais caro por megawatts-hora. E seu custo de instalação por megawatt seria de 5,6 milhões por megawatts, que também é praticamente o dobro de uma hidrelétrica. Então, apesar de ser limpa, renovável e sustentável, um campo eólico tem um custo muito alto de operação e de instalação. A biomassa nós conseguimos poucas informações. Só temos o seu custo de instalação por megawatts-horas, que é de 5,3 milhões por megawatt-hora. A energia solar, que também ela tem uma produção por área muito grande, que é de 7,5 gigawatts por quilômetro quadrado, que dá 7,5 gigawatts, é 7,5 mil megawatts. Ela tem um custo de operação de 155 megawatts-horas, reais por megawatts-horas, e a instalação dela gira em torno de 4 milhões por Bom, então meu colega Matheus falou para vocês da geração, né? Falou um pouco dos valores que a gente vê que é o que motiva a escolha da hidrelétrica e da termoelétrica como as principais fontes de energia do Brasil. Mas então, agora a gente vai falar um pouco sobre como elas funcionam. 5 delas seguem o mesmo princípio, que envolve a indução eletromagnética de Faraday, e uma só envolve o efeito fotoelétrico. Como o próprio nome já diz, fotoelétrico, a que envolve esse efeito é a energia solar, porque foto indica luz. As outras 5 envolvem indução. É mais fácil falar delas porque a indução é um princípio baseado na mecânica clássica. Já o efeito fotoelétrico é baseado na mecânica quântica, então a gente vai deixar um pouco de lado. Então, como elas funcionam? A hidrelétrica segue o princípio da indução de Faraday no momento em que um rio ou alguma fonte de água corrente ela é barrada por uma barragem onde se encontram turbinas que, ao girar seguindo o fluxo do rio, pelo princípio da indução eletromagnética, produzem. A termoelétrica ela funciona de uma maneira parecida. Também teremos aqui turbinas girando. No entanto, essas turbinas agora giram a partir de vapor d'água, porque na usina termoelétrica tradicional são utilizados carvão ou petróleo, são queimados carvão ou petróleo para produzir calor, aquecer um tanque de água que vai evaporar e vai mover as turbinas. Nuclear parece ser algo tão diferente, algo tão avançado, e realmente, em partes é. Ela funciona a partir da fissão de um núcleo de urânio, na maior parte das vezes, ou de outro átomo instável. Só que a energia liberada por essa fissão, ela é na verdade utilizada para aquecer a água de um tanque, que vai evaporar e vai de novo mover as turbinas, onde de novo vai acontecer o efeito de indução eletromagnética. A eólica. Na eólica é o vento mesmo que move as turbinas, onde acontece a indução.
e na de biomassa, que funciona de forma semelhante à termoelétrica. No entanto, aqui o combustível utilizado é combustível verde. É o que são cascas de arroz, bagaço de cana, biodiesel, biogás, os rejeitos de um aterro sanitário, por exemplo, eles produzem automaticamente é bom, mas produzem naturalmente gás metano. Isso acontece pela digestão das bactérias anaeróbias que estão presentes. E esse biogás pode ser queimado como biomassa e produzir energia elétrica a partir do mesmo funcionamento que a termoelétrica, né? Então, só nesses casos, dessas 6 energias, só a solar que é diferente, como eu falei já. E sobre a solar a gente tem uma curiosidade, que é uma notícia lá do Chile, que a nossa colega Liliane Castro vai fazer análise dessa notícia. Ela é estudante de letras e participa de um grupo de análise de discurso. Então, galera, como os guris já bem colocaram e descreveram as fontes de energia existentes, né? Então a gente já pôde perceber que as forças produtivas elas já avançaram o suficiente para que possa ser oferecido fontes de energia rentáveis, sustentáveis, né, que não agridam o meio ambiente, que respeitam os povos originários, né, que muitas vezes são deslocados de suas moradias, de suas comunidades para a construção de hidrelétricas e outras coisas, assim. Então a gente pode perceber que dentro desse leque, né, de fontes de energia são feitas escolhas, né? São então as indústrias, as empresas que fornecem esse serviço, elas optam por determinadas fontes. E aí eu trago para vocês a questão de que essas escolhas, elas são orientadas pelo lucro, né? Ou seja, a escolha feita, na maior parte, não é a escolha da energia solar, por exemplo, e sim a outra escolha que acaba sendo mais barata de produzir e que acaba, enfim, dando mais lucro para as empresas e que acaba sendo do nosso bolso, né, a fonte que paga por esse serviço, assim, paga mais caro do que poderia ser. E aí, dentro disso, assim, queria trazer para vocês a concepção do Althusser, que foi um filósofo russo que trouxe a concepção de aparelhos ideológicos de Estado, assim. E aí, como que esse tipo de escolha feito pelas grandes empresas, como que existe todo um aparato que sustenta isso e que legitima ideias de que isso é o melhor para a sociedade, né? Essas escolhas são melhores para a sociedade em detrimento de outras escolhas que, na verdade, seriam, assim. E aí, dentro dessa concepção de aparelhos ideológicos do Estado, a gente pode entender a mídia como um desses aparelhos, né? Que através de programas, através de textos, através de pessoas entendedoras dos assuntos, acabam disseminando informações que fazem com que a população acredite que o melhor está sendo feito, né? Quando na verdade não, assim. E aí um exemplo disso, a gente traz aqui uma matéria que saiu no dia 6 de junho, aliás, no dia 2 de junho, no site da Exame, exame.com, que diz, né, Chile tem tanta energia solar que agora é de graça. E aí eu vou trazer para vocês uma concepção de outro filósofo e linguista russo, Bakhtin, que afirma, né, que nenhum texto é parcial. Todo texto é saturado de valor. Esse valor a gente pode entender como valor ideológico, né, como um conjunto de ideias e crenças que servem para legitimar algo. E agora, na explicação do texto, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, esse texto, ele começa dizendo que a indústria solar do Chile, ela expandiu tanto a ponto de conseguir gerar energia solar de graça para os consumidores, né? Então, os preços, tem aqui o recorte, os preços chegaram a zero. A zero em algumas regiões do país, né? Ou seja, tem como fornecer energia solar e tem como as pessoas não pagarem por isso, assim. E aí, mais abaixo no texto, a gente pode ver outro recorte que aí muda um pouco a ideia da coisa, assim. Onde diz que, embora isso seja bom para os consumidores, é uma má notícia para as usinas de energia e para as empresas que buscam financiar novos parques.
E aí mais abaixo a matéria traz o recorte de uma fala da CEL, de uma unidade de energia, que diz: os investidores estão perdendo dinheiro. Ou seja, uma menor parte da população, os investidores e donos da empresa, estão perdendo dinheiro. E aí o que nós, que somos a maior parte da população, temos a ver com isso, né? Não temos nada a ver com isso, assim. Então, pessoal, assim, esse texto é um exemplo de como que a ideologia funciona e como que esse aparelho ideológico, que é a mídia, funciona para legitimar o interesse daqueles que não somos nós, né? Então, a mídia está a serviço de uma classe que não é a nossa, e isso fica bem palpável, bem material nesse exemplo que a gente trouxe, assim. Então, vocês que são estudantes, né, são futuros trabalhadores e trabalhadoras em formação, estejam sempre atentos às marcas do texto, né? Quando começa falando sobre uma coisa e depois mais embaixo usa embora, contudo, mas pode ter certeza que sempre vai estar vindo uma ideia negativa ao que foi se falado antes, assim. Então, sempre estejam atentos. Acho que é importante desconstruir a ideia de que os textos são imparciais, a mídia é imparcial. Não, a mídia, ela é parcial e ela está de um lado que não é o nosso. Para eu ter essa corrente induzida, resultado da variação do meu fluxo, como eu posso fazer isso? Bom, a variação do fluxo pode se dar através dessa configuração do ímã e dessa minha espira. Se eu aproximar ou afastar o ímã, a variação do fluxo magnético que passa através dessa espira devido ao ímã vai variar. Vamos ter uma variação do fluxo. Então vamos ter uma corrente induzida. Se eu afastar mais rápido, essa corrente induzida vai ser maior. Se eu afastar mais devagar, essa corrente vai ser menor. Então essa corrente vai variar proporcionalmente a essa minha variação da presença do ímã. Quanto eu aproximar mais rápido, maior a variação, mais devagar, menor a variação. Isso, como eu estava explicando, era o princípio de funcionamento de todas aquelas usinas. Por causa que é o seguinte, vamos ver aqui no caso do exemplo da eólica. A eólica, a turbina está ligada aqui no ímã, e esse ímã, ao redor dele, a gente tem bobinas que são conjunto de espiras. Então essa variação no fluxo magnético, devido ao meu ímã estar girando junto com a turbina aqui, vai induzir essa corrente, e assim eu vou ter a produção de energia. Todos aqueles 5 exemplos de energia que a gente tinha antes. Então, o último detalhe importante a respeito da indução eletromagnética é que o sinal dessa corrente induzida é de acordo com o meu ímã e com a minha bobina, com a minha espira, no sentido de que se eu afastar o ímã e a espira, eu vou ter um sinal de corrente. Se eu aproximar, eu vou ter outro. Bom, com todas essas informações, a gente resolve a primeira questão do Enem que a gente apresentou hoje. No caso, nessa questão, a espira e o ímã estavam inicialmente se afastando. A letra A nos dá a opção de agora a espira e o ímã estarem se aproximando. Na prática, se a gente lê o que ela fala, é isso que acontece. Elas vão estar se aproximando. Nesse caso, mudaria o sentido da corrente. Só que ela fala no ímã com a polaridade invertida. Então, trocando aqui, no caso, o norte pelo sul. Se assim, ia inverter o sinal, invertendo a polaridade, eu inverto o sinal mais uma vez e tenho o mesmo sinal que eu tinha originalmente. Assim, de acordo com a questão, ela perguntava como eu poderia fazer para ter o mesmo sinal, e isso me dá que a resposta é a letra A. A segunda questão do Enem, bom, a gente vai resolver se tiverem interessados. Então, quem gostou do vídeo, por favor, mostre que gostou e peça pela segunda questão. Muito obrigado, até logo. Fim.